Está no ar mais um Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo eleitoral de 2016. No dia 2 de outubro, milhões de eleitores vão às urnas em todo o país para escolher novos prefeitos e vereadores. Porto Alegre tem mais de 1 milhão de pessoas aptas a votar e no fim dessa corrida eleitoral, 36 candidatos vão ser eleitos para representar a população aqui no Legislativo Municipal. No programa de hoje, nós vamos explicar quais as funções de um parlamentar e também esclarecer dúvidas da população a respeito da corrida eleitoral. O Com a Câmara na Cidade está começando. Fique conosco! A Constituição brasileira estabelece que os mandatos de cargos políticos durem 4 anos no país. Os processos eleitorais ocorrem a cada 2 anos, uma vez para os cargos legislativos e executivos estaduais e federais e, em seguida, para o nível municipal. O número de vereadores de uma cidade é definido conforme a quantidade de eleitores. Em Porto Alegre, 36 parlamentares são eleitos pelo público. O número de vereadores do município é estabelecido conforme o número de habitantes da cidade, sendo que nenhuma cidade tem menos que 9 vereadores e a maior cidade conta com um número de 55. A cidade de Porto Alegre tem 36 vereadores. Como é que determinar o número de votos que um vereador precisa fazer? Isso varia conforme a coligação, conforme o partido. Então, eu queria que o senhor explicasse para o público isso, que é tão difícil para a gente entender. Tem uns que fazem mais votos que outros e não entram, por exemplo. Esse é um cálculo matemático, deve ser calculado, são 2 cálculos, quociente eleitoral e quociente partidário. O que são isso? Quociente eleitoral é um número que se chega dividindo o número de votos válidos que se tem numa eleição pelo número de vagas a ocupar. Por exemplo, Porto Alegre votam, só em tese, 1.000 pessoas. E vamos dizer, só para facilitar o cálculo, que haja 100 vagas a vereador. Divide-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem ocupadas. Se chegará com esse cálculo, se chegará ao quociente eleitoral. Aí se procede um segundo cálculo, que é o cálculo do número de votos que um partido ou coligação recebeu. Então, vamos dizer que um partido recebeu 1.000 votos. Pega-se esse 1.000 votos e divide-se pelo quociente eleitoral. Esse número resultante é o número de uma vaga e que o partido vai ocupar. Então, o cálculo leva em consideração o quociente eleitoral, que é um número absoluto de todos os votos dados dividido pelo número de vagas, com o quociente partidário, que é o cálculo que o partido recebeu dividido pelo quociente eleitoral. Aí dará o número de vagas que os candidatos, o número de vagas que o partido terá direito nessa composição. Por que ocorre muitas vezes que um candidato que obteve muito mais votos não se elege? Porque o seu partido não teve uma votação suficiente para alcançar o quociente partidário. Essa é uma da questão do sistema eleitoral brasileiro. A sede da Câmara Municipal de Porto Alegre tem o nome de Palácio Aloísio Filho. Dentro do prédio, cada vereador tem o seu gabinete, que pode ter um número de até 5 cargos comissionados, sem necessidade de filiação partidária. A Câmara tem normas internas que estabelecem as estruturas dos gabinetes. E as estruturas estabelecem a possibilidade do vereador ter até 4 cargos em comissão. Essas estruturas são fixadas em lei e podem ser designados para esses cargos em comissão quaisquer cidadãos que estejam regularmente no gozo de seus direitos. Não há necessidade de filiação partidária, são cidadãos como quaisquer outros. Existem algumas situações em que o vereador tem direito a cargos adicionais. Por exemplo, se ele for membro da mesa ou ele for líder de bancada, ele tem direito a mais um cargo. As bancadas também têm direito a mais um cargo de assessor parlamentar de plenário. E os cargos de gabinete eles podem ser desdobrados, ou seja, um cargo de maior salário pode ser desdobrado em até 2 cargos de menor salário. Então, em relação à estrutura básica do gabinete, podem se somar até um total de 5 cargos. Que tipos de funções desempenham essas pessoas, esses 4 ou 5 membros que trabalham com os vereadores? Bom, fundamentalmente são
atividades de assessoramento no desempenho da atividade parlamentar. O vereador, como a gente sabe, ele tem diversas atividades, seja na elaboração de projetos, seja na elaboração de pareceres das comissões, seja no atendimento das comunidades que buscam a Câmara para a solução de problemas. Então, esses assessores todos são distribuídos nessas atividades. Os vereadores têm duas funções principais: fiscalizar o Poder Executivo e propor novas leis para a cidade. Uma das formas de fiscalização da Prefeitura é feita por comissões permanentes. Em Porto Alegre são 6. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Transporte e Habitação, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Direitos Humanos e Segurança Urbana e Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Já as novas legislações são propostas por projetos de lei. Os projetos de lei podem ser propostos pelos vereadores ou por membros do Poder Executivo. Aqui na Câmara, depois de passar pelo trâmite legal da Casa, as propostas são trazidas para apreciação aqui no plenário. O processo é chamado de ordem do dia e precisa da presença mínima de 19 vereadores. As propostas só não são levadas adiante quando há parecer contrário de todas as comissões do Legislativo, mas mesmo assim há limites para a atuação dos parlamentares. A Constituição Federal estabelece uma coisa chamada repartição de competências. Então, há algumas matérias que são de competência do município, outras são de competência da União e as remanescentes são de competência do Estado. Dentre as matérias às quais o município pode dispor estão aquelas tipicamente de interesse local, como, por exemplo, organizar os serviços públicos locais, instituir os seus tributos, organizar o transporte coletivo, enfim, a mais variada gama de serviços que são tipicamente locais. Dentre as matérias que são de competência do município, existem algumas que somente o prefeito pode ter a iniciativa de projetos de lei. São o caso daquelas matérias que dizem respeito à organização da estrutura e funcionamento da administração municipal. Essas matérias são de competência exclusiva do prefeito. Nas outras, os vereadores têm aquilo que se chama de competência concorrente, ou seja, tanto podem ser iniciativa de vereadores como pode ser iniciativa do Executivo. Há projetos que estabelecem a criação de uma secretaria, por exemplo. A Secretaria Municipal é um órgão integrante da estrutura do município e só pode ser de projeto de iniciativa do Executivo. Mas os vereadores podem propor, por exemplo, a criação de um fundo. Existe um debate aí sobre a questão de fundos. Na verdade, existe uma discussão sobre a possibilidade da iniciativa relativamente a fundos, notadamente no que diz respeito à composição das receitas do fundo, né? Por exemplo, se um projeto estabelece como composição da receita de um fundo parte da receita do município, esse projeto tem visto iniciativa, porque somente o prefeito pode, pela lei orgânica, dispor sobre as rendas municipais. Então, há todo um debate aí relativamente aos fundos, né? Se os projetos forem aprovados pelos parlamentares e sancionados pelo prefeito, se transformam em leis. Algumas legislações precisam ser validadas todos os anos, como o orçamento do município, documento que define as prioridades de investimento e gasto do Poder Executivo. Os projetos que tipicamente passam todos os anos pela Câmara são os orçamentos, né? Nós começamos no primeiro ano de cada legislatura, nós temos o Plano Plurianual, PPA, que é aquela norma que vai estabelecer todos os investimentos que serão feitos que excedam a um ano, a um exercício anual. Então, o plano plurianual estabelece as regras que vão do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato subsequente, quando então será feito para outra legislatura. A outra peça orçamentária, essa é anual, se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. A LDO traz as regras que serão utilizadas para depois a elaboração do orçamento. São grupos de despesas, são as principais linhas genéricas a respeito de como se constituirá o orçamento. E por fim, todos os anos temos também o orçamento, que é a previsão minuciosa e detalhada de todas as receitas e todas as despesas que o município vai ter para o ano subsequente. Esse processo pode ser acompanhado pelos eleitores, que também podem fiscalizar a atuação do vereador em cada temática. Todos esses elementos que a gente acabou de falar, por exemplo, a efetividade dos vereadores, os gastos parlamentares, todos eles estão publicados no portal Transparência do site da Câmara. Então, essa é uma maneira das pessoas acompanharem. A outra maneira também é
os cidadãos pessoalmente, através aqui das sessões plenárias e até de reuniões de comissão, comparecerem e verificar como está funcionando a casa. No próximo dia 2 de outubro serão eleitos 36 vereadores para a cidade, além do prefeito e vice-prefeito. O período eleitoral começou oficialmente no dia 16 de agosto, quando os candidatos puderam iniciar as campanhas. Mas esse ano a corrida eleitoral está um pouco diferente devido a uma série de alterações propostas a nível federal em 2014 e 2015. Com isso, o período das inserções políticas em rádio e TV diminuíram para 45 dias. Também foram proibidas doações por parte de empresas e o uso de cavaletes nas ruas. Apesar das restrições, ainda é possível utilizar veículos com alto-falantes e distribuir santinhos. A mudança severa ocorreu nas dimensões da propaganda e nos meios lícitos de produzi-la. Por exemplo, hoje a propaganda só pode ser feita. Antes era 4 metros quadrados uma placa. Hoje não é possível fazer uma placa apenas com meio metro quadrado. As faixas, pinturas em muro, cavaletes, tudo está vedado. Não é mais possível fazer. Então hoje, de meio lícito de propaganda de rua, vamos dizer assim, em bem particular, é uma placa de meio metro quadrado feita sob a forma de adesivo ou papel. Os santinhos permanecem ilícitos, caminhadas, bandeiras, tudo permanece lícito, mas houve uma diminuição grande. Por exemplo, carros, há uma vedação, só é possível colocar propaganda em carro, o perfurite no vidro traseiro ou em outra local no carro, apenas uma propaganda de 50x40. Aquele envelopamento que nós víamos não é mais possível. Um dos objetivos da reforma eleitoral é tornar o processo mais transparente e objetivo por parte dos candidatos. Mas para Rogério, a nova legislação ainda apresenta falhas. As mudanças têm os lados positivos e tem outros que eu acho que deverão ser revistos, tendo em conta que houve uma diminuição muito grande do período eleitoral. Basicamente, ele foi reduzido a 50% do que era. Só que isso trouxe uma dificuldade a mais, no sentido que os ritos do julgamento das candidaturas continuam os mesmos, com os mesmos prazos. Portanto, hoje nós temos menos tempo de campanha com os mesmos ritos dos procedimentos. Portanto, nós vamos ter uma séria dificuldade de julgar todos os candidatos até o dia da eleição. Portanto, provavelmente teremos um elevado número de candidatos sub júdice, mais do que em outras eleições. Também houve uma diminuição grande nos meios lícitos de fazer propaganda. O lado positivo é que isso permitiu vamos dizer, uma diminuição dos custos de campanha, mas também tem um lado negativo que cada vez se discute menos política, as campanhas estão com uma visibilidade muito menor e dificulta a renovação de nomes na política, porque a tendência é permanecerem os que já estavam estabelecidos, que já exercem cargos, porque tem uma visibilidade maior. Essas mudanças trouxeram para a Justiça Eleitoral uma série de desafios, tendo em conta que em cada eleição nós temos uma nova legislação regente. Essa mudou profundamente, a reforma, a dita 13.165, mudou em muito. Mudou na questão do financiamento de campanha, que proibiu o financiamento de empresas, somente pessoa física, trouxe novos desafios em razão disso, que os controles, nós sabemos que não existe campanha sem aporte de dinheiro, portanto hoje só pessoa física, o controle que está sendo feito para que não seja, para a possível verificação que empresas não doem por meio de CPFs de pessoa física, tem sido um controle bem difícil, envolvendo o Tribunal de Contas da União, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral no seu todo. Então trouxe um novo e grande desafio. A região norte de Porto Alegre é uma das maiores zonas eleitorais da cidade. Em 2014, quase 200 mil pessoas estavam aptas a votar aqui. Nós viemos até o terminal Triângulo, na Avenida Cis Brasil, para esclarecer dúvidas dos eleitores do que pode ou não prometer um candidato a vereador. Gostaria de saber se, uma vez eleito o vereador, ele tem autoridade para indicar professores para contrato na falta de professores daquela disciplina.
Não, na verdade, vereadores não podem efetuar contratação ou nem indicar contratação de servidores, no caso de professores, né? Os professores, como a gente sabe, eles têm um quadro de carreira e são providos através de concurso público. Eventualmente, em caso, se for necessária a contratação emergencial, tem que ter uma lei aprovada pela Câmara, mas a seleção é feita exclusivamente pelo Executivo. Um candidato a vereador pode prometer o funcionamento de uma UPA 24 horas, sendo que a administração da UPA é federal? A administração direta dos equipamentos e dos serviços públicos, ela compete propriamente ao Poder Executivo, né? Então, na verdade, o vereador não estaria dentro das atribuições dele, né, obviamente, determinar isso. Mas sempre há iniciativas, e na casa há iniciativas nesse sentido, de que se possa sugerir ao Executivo para que dê funcionamento às UPAs 24 horas. Isso é um debate que ele pode partir da casa, obviamente, ser levado ao Executivo, e o Executivo, dentro das suas atribuições, conjuntamente com as atribuições do Governo Federal em relação a essa matéria, possa chegar a que as UPAs acabem funcionando 24 horas por dia. Eu queria perguntar para os vereadores de Porto Alegre se eles poderiam prometer o saneamento básico nas avenidas, nas ruas boas que tem em Porto Alegre, que tem certas ruas com esgoto, céu aberto. Na verdade, os vereadores, eles não têm a atuação dos vereadores, é uma atuação parlamentar, né? Ela não pode interferir na administração pública, ou seja, executar obras de saneamento são atribuições típicas do Poder Executivo, que através da sua Secretaria de Obras vai promover então a realização daquela obra. Os vereadores podem sim, representando a comunidade, solicitar ao Executivo a realização da obra, mas enfim, prometer diretamente a realização da obra é impossível, porque eles não têm essa possibilidade de realizar obras diretamente. Será que um vereador pode construir uma escola de tempo integral? Construir escolas, né, também é tarefa típica do Poder Executivo, né? Então, de fato, vereadores não têm como construir escolas, enfim. Mas o vereador, eu volto a dizer, como eu disse anteriormente, o vereador pode sim agir no sentido de, representando os cidadãos de uma determinada comunidade em que há necessidade daquela escola, interagirem junto ao Executivo para que o Executivo, então, promova o debate, enfim, projetos necessários para a construção da escola. Além disso, o secretário judiciário do TRE destaca que os candidatos não podem prometer cumprir ações, condicionando a atuação aos votos dos eleitores. O candidato não pode dar brindes, ele não pode distribuir como propaganda eleitoral nenhum bem que tem alguma utilidade ao cidadão. Ele não pode dar camiseta, não pode dar boné, não pode dar chaveiro, ele não pode dar nada que tenha qualquer utilidade. Apoiadores podem voluntariamente fazer a camiseta de apoio. Claro que elas não podem ter uma uniformização absoluta que indique que sob uma forma disfarçada ele esteja produzindo e dando essas camisetas. Pode fazer camiseta, desde que a pessoa faça em apoio voluntariamente a um candidato. A atuação do Tribunal Regional Eleitoral na fiscalização de candidatos é permanente e envolve outros órgãos, como o Tribunal de Contas. Conforme Rogério Vargas, até agora, o TRE julga 600 recursos de candidatos em todo o estado. Qual é a grande temática hoje de deferimento ou de indeferimento? É a questão de filiação partidária. Os candidatos estarem ou não filiados aos seus partidos. Um outro tema bastante comum que tem sido discutido é a questão do domicílio eleitoral, porque existem determinadas regras para um candidato poder concorrer ao pleito. Domicílio eleitoral, idade mínima, filiação. Então, filiação e domicílio eleitoral tem sido o assunto mais discutido. E por terceiro lugar, há questões atinentes às inelegibilidades, a lei da ficha limpa. Os julgamentos no tribunal, na verdade, estão no começo, porque a recém está chegando dos juízes de primeiro grau. Essas 2 semanas haverá sessões bem intensas de julgamento. Os casos, vamos dizer, mais rumorosos, mais difíceis, ao natural, até por ter um processamento mais longo, são julgados nessas 2 próximas semanas. Aí teremos um panorama mais definitivo. Os candidatos a vereador devem declarar à Justiça Eleitoral em até 72 horas todas as doações recebidas e os gastos realizados na campanha. Você pode acompanhar a situação de cada candidato pelo site do tribunal no endereço
www.tre-rs.jus.br e clicar na aba Eleições 2016. O Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe as notícias e a programação da TV Câmara pela nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.